Retornando com a programação desta tarde, convido para presidirem a próxima atividade os excelentíssimos desembargador Roberto Luiz Guglielmetto e Reinaldo Branco de Moraes. Convido também para comporem a mesa como painelistas os excelentíssimos juízes Ana Paola Santos Machado Diniz e Fábio Rodrigues Gomes, que abordarão o tema decisão surpresa do novo CPC e sua aplicação no processo do trabalho. Com a palavra o excelentíssimo desembargador Roberto Luiz Guglielmetto. Saúdo a todos os presentes, colegas juízes, saudação especial à diretora da escola, desembargadora Maria Leda, servidores, professores do SESUSC, saudação especial também aos nossos painelistas, doutora Ana Paola Santos Machado Diniz, da Bahia, e falei com ela ali no cafezinho, a honra que eu tenho de estar aqui dividindo essa mesa, porque eu comecei a minha carreira na Bahia, há uns 26 anos. E ela, evidentemente, que não é do meu concurso, por ser bem mais jovem. Então, é uma satisfação recebê-la em Santa Catarina e no Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Uma saudação especial também ao nosso painelista, doutor Fábio Rodrigues Gomes, do Rio de Janeiro, e vem tratar de um assunto dos mais polêmicos inseridos no novo Código de Processo Civil, ao meu ver, inclusive pela explanação do Dr. Estevão Malê, que os antecedeu. Acredito que o que ele propôs não esgotou o tema e, com certeza, os painelistas vão nos completar com a exposição. E, de fato, é um tema extremamente relevante e eu saio daqui já aprendendo, né, que nós temos aí um novo procedimento que já foi batizado, do Dr. Reinaldo, contraditório antecedente a posteriori. Então, é isso, e passo a palavra agora para o mestre de cerimônia. Boa tarde a todos. Primeiramente, falará a doutora Ana Paola, posteriormente, o doutor Fábio, 20 minutos para cada um, e, posteriormente, dependendo do adiantado da hora, abriremos para perguntas. A doutora Ana Paola Santos Machado Diniz é juíza titular da 34ª Vara do Trabalho de Salvador, mestre em Direito Privado pela Universidade Federal de Pernambuco, professora de graduação na Universidade Estadual da Bahia e professora de pós-graduação da Faculdade de Ilhéus. Foi coordenadora de Escola Judicial do TRT da 5ª Região e da Central de Execução do TRT 5 no biênio 2013-2016. Doutora Paola, com a palavra. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite aqui da Escola Judicial da 12ª Região, agradecer na pessoa da desembargadora, diretora, doutora Maria Leda, né, o gentil convite. Eu gosto muito de enfatizar o meu prazer em aceitar esses convites das escolas judiciais, porque vejo a importância do papel das escolas judiciais para a magistratura. Eu já tenho alguns anos, né, 25 anos quase de magistratura. Quando entrei na Justiça do Trabalho, nós não tínhamos escolas judiciais. E acho que, no âmbito da escola, a gente cresce muito, né, não só em termos de aperfeiçoamento profissional, mas de convivência com os colegas, de amadurecimento, na medida em que a escola nos proporciona o contato com colegas com opiniões diferentes das nossas, promovendo um debate respeitoso, né, um debate responsável, né, um compartilhamento de experiências, de preocupações. Então, para mim, eu me sinto muito honrada de estar aqui na 12ª Região. E aproveito também para parabenizar a organização do evento, a acolhida, né, muito fraterna, muito primorosa com relação a gente que vem de outro regional.
né, a escolha dos temas. Então, para mim, é muito importante poder estar aqui e contribuir, né, para o debate, né, que é essa a nossa proposta, né. Precisei fazer algumas adaptações naquilo que inicialmente pretendia tratar, quando se trata do princípio, né, da vedação da decisão surpresa, e até por conta do professor Estevão Malê já ter até nos brindado com a antecipação dessa discussão relacionada ao contraditório, a mudança substancial no contraditório no novo CPC e, consequentemente, o reflexo no processo do trabalho, de modo que aquele contraditório que sugeria apenas a participação das partes no processo, na produção da prova, substancialmente, né, agora passa a ser compreendido como um contraditório, como o direito de poder influenciar a decisão do juiz. E isso, para nós, juízes do trabalho, nos traz algumas preocupações, né, de natureza prática, né, haja vista a grande demanda de ações trabalhistas que nós temos para julgar, mas, ao mesmo tempo, nos traz uma responsabilidade maior, porque há um crescente aumento da demanda, mas também há uma maior complexidade nos temas tratados, né, nos processos trabalhistas. Então, nós todos mudamos de um perfil de uma justiça que tratava de verbas rescisórias e causas relacionadas a motivo de dispensa, justa causa, estabilidade do trabalhador. E hoje nós temos temas densos relacionados a direitos da personalidade, responsabilidade civil, né, e outros tantos desdobramentos que nos levam mesmo a refletir, né, com relação à importância dessa participação das partes no que diz respeito a apresentar a sua posição, a sua visão dos fatos, né, e, sobretudo, lançar os argumentos que elas entendem que lhes são favoráveis para o julgamento da demanda e até de um modo antecipado. Sem dúvida, o CPC, do artigo 1º ao artigo 12, onde ele trata das normas fundamentais do processo civil, ele propõe uma carga de princípios diferentes para, no meu modo de ver, a teoria geral do processo, e que nos obriga mesmo a refletir a respeito da aplicação no processo do trabalho, porque se trata de um processo com uma feição mais participativa, mais democrática, né? E essa democracia no processo, né, sempre foi também uma tônica do processo do trabalho, mesmo considerando-se a sua simplicidade e as preocupações que nós temos com relação à celeridade. Então, nessa adaptação que resolvi fazer, eu pretendo tratar, inicialmente, de correlações que vejo com relação à vedação da decisão surpresa, ou, melhor dizendo, a esse contraditório material e substancial no processo, com outros princípios também estruturantes do processo civil moderno e refletir a respeito, né, da importância de nós pensarmos amadurecidamente na sua aplicação no processo do trabalho, né? Então, o primeiro desses princípios é o princípio da primazia da decisão de mérito. Quando nós falamos de um contraditório substancial, de uma vedação no juiz decidir de questões até mesmo de ofício, antes de ouvir as partes, de dar oportunidade às partes de suprir algum defeito, principalmente relacionados a pressupostos processuais e requisitos de admissibilidade, de fato, não se trata apenas de dar uma oportunidade às partes de opinarem no processo. A gente tem como pano de fundo dessa ideia o aproveitamento do processo em si mesmo para que ele consiga chegar ao seu desiderato final, que é o juiz proferir a decisão, resolvendo o litígio, né? E isso nos impacta substancialmente, porque, se o nosso reclame é muito forte em relação à quantidade de reclamações trabalhistas, né, observem que, quanto mais avançarmos no exame de mérito desses processos, nós minimizaremos a quantidade daqueles que vão retornar
para tratar da mesma matéria e que, muitas vezes, vão ocupar nas nossas pautas o espaço que já poderia ser ocupado por um outro processo novo, tratando de uma outra questão. É óbvio que aqui eu não estou dizendo que o juiz vai se transformar em tutor do advogado e fazer de tudo para consertar os vícios que, pela inépcia profissional, esses possam, eventualmente, cometer, né? Mas de, efetivamente, ter o espírito voltado, né? Ou o comportamento processual voltado muito para esse aproveitamento dos atos, conduzindo o processo ao seu julgamento de mérito. Esse é um primeiro desdobramento importante que eu vejo dessa dimensão do contraditório substancial. O segundo desdobramento, também com relação a um princípio, né, estruturante do processo, que é o princípio da colaboração. E a colaboração aí, que, segundo o artigo 6º, não é mais aquela colaboração no sentido de colaboração das partes, né, autor e réu no processo, pura e simplesmente, mas colaboração envolvendo o juiz, que é também sujeito do processo. Certo? E, quando a gente fala em colaboração, se pensa inicialmente, a colaboração é uma quimera, porque nós estamos aí falando de autor e réu que disputam no processo e que agora se pretende que eles se harmonizem. Não. Né? O processo é um jogo. Eu gosto muito de dizer aos meus alunos. O processo é um jogo. E os procedimentos são traçados para definir as regras desse jogo. E, nesse jogo, há momentos de vantagens e desvantagens para cada uma das partes. Né? E o juiz está ali inserido, né, como regulador, mas também como responsável para que esse jogo seja breve e que ele atinja o seu desiderato final, o seu propósito principal, que é a solução da controvérsia, se não for possível pela conciliação, que é a nossa vocação natural, mas que seja o fim pela solução do litígio, pela entrega da prestação jurisdicional. Então, se você pensa no juiz como sujeito do processo, atuando nessa tônica de colaboração para a solução final de mérito do processo, vale a pena mesmo refletirmos sobre aqueles deveres estruturantes do contraditório substancial também, que se inserem nisso que é a colaboração. Né? O dever de esclarecimento, né, de consulta, de prevenção. Né? Quando o Estevão tratava há pouco da questão da inversão do ônus da prova, o juiz colabora com as partes no processo. E ele favorece uma decisão justa, equilibrada, né, e mais equânime no processo, na medida em que ele define os pontos essenciais aí, né, na tônica da teoria do ônus dinâmico da prova, de quem ele entende, entre autor e réu, que terá efetivamente o ônus de decidir a respeito, ou de apresentar a prova a respeito daquele litígio. Né? Ou, se você pensar em termos de prevenção, de sinalização com relação a vícios que possam dificultar o regular andamento do processo, desde que eles sejam suscetíveis de serem sanados. A experiência do PJE trouxe para a Justiça do Trabalho, né, talvez algo que nós não nos apercebamos, aquele momento da triagem inicial, né, tão regulamentada no âmbito das varas, dos regionais. Né, quando você faz a triagem inicial de uma ação trabalhista, né, você adota uma posição de prevenção naquele processo, porque você já sinaliza, né, ao autor, né, quais os defeitos que você vê inicialmente na ação, quais os documentos que foram inadequadamente juntados e tal, e evita, eventualmente, uma extinção prematura do processo. Né? Vejo também relação com o sistema de precedentes obrigatórios. Observem como o contraditório está no eixo, né, o contraditório substancial, e isso só começa onde? Na decisão de primeiro grau, começa na primeira instância, porque um precedente ele se constrói nos tribunais, mas ele nasce a partir da matéria fática posta ali a exame na primeira instância. Né? Vejo também relações com questões relacionadas à concentração dos atos judiciais e a melhor distribuição do tempo do processo. Então, o artigo 9º ele traz exceções à regra da vedação da decisão surpresa, traçando, né, como exceção as tutelas de urgência, as tutelas de evidência, a tutela monitória, né, justamente
percebendo que, a depender da natureza do direito material, essa regra da antecipação, né, do contraditório substancial, ele pode ser postergado para um segundo momento. E aí, pensando nessa inter-relação, me ocorreu alguns dilemas que nós, no processo trabalhista, vivenciamos, né? Exemplo, causas relacionadas à responsabilidade civil. Quantos não são os casos na vida prática? Responsabilidade civil envolve aí questões relacionadas ao fundamento da responsabilidade, que pode ser subjetiva ou pode ser objetiva. Sendo objetiva, pode ser objetiva com fundamento no 927, pode ser objetiva com fundamento na responsabilidade por ato do preposto ou empregado, pode ser objetiva em função da coligação do contrato de trabalho com outro contrato, como, por exemplo, um contrato de transporte, um contrato de hospedagem. Imagine quantos não são os casos em que nós nos deparamos com uma discussão no processo, né, das partes com relação à responsabilidade subjetiva, e você, como magistrado, porque entende que aquela situação é de responsabilidade objetiva, você nem valoriza tanto a prova que foi apresentada, né, que as partes estão no esforço de apresentar, no sentido, por exemplo, reclamado no sentido de demonstrar que não teve culpa, né, ou dolo. O autor, no sentido de confirmar a questão da responsabilidade subjetiva do réu, né? E você está tranquilo nesse aspecto, porque você tem um entendimento firmado de que, para aquele tipo de atividade, né, a responsabilidade do empregador é objetiva. Então, de fato, é preciso que nós, como magistrados, nos apercebamos, na minha perspectiva, que é fundamental, né? Acaba sendo, né, um desdobramento dessa boa-fé que é de todos os sujeitos do processo, você sinalizar, olha, eu estou vendo aqui nuances diferentes. Eu estou vendo aqui que não se trata de definir a responsabilidade do empregador por fato de terceiro, se o empregado foi morto numa hospedagem fornecida pelo empregador. Eu não quero discutir quem matou aqui, eu quero discutir aqui o dever de segurança que há no contrato de hospedagem. Se o contrato de hospedagem, como coligado do contrato de trabalho, né, nós podemos aqui tratar de uma outra dimensão da responsabilidade objetiva, não apenas fundada, né, em atos de terceiros, por exemplo, né? Essa é uma questão que me toca muito. Outra questão, por exemplo, aspectos relacionados a resultados de perícia. Recentemente, até comentava com Graça Varela, né, um caso em que a pretensão da autora era perda auditiva em função, né, dano moral e material em função de perda auditiva. E a perda auditiva dela era unilateral. E, no laudo pericial, tanto o perito do juízo quanto do assistente técnico da reclamada, havia um discurso, né, um parecer, no sentido de que aquela perda unilateral não era resultante, não havia conexão com o trabalho, porque paia ocupacional é bilateral. E eu sou meio chata, eu sou curiosa, eu gosto de ir atrás de uma informação complementar, até por conta de algumas dificuldades que nós temos com perícia, pelo menos lá na 5ª região. E eu descobri, pesquisando artigos científicos, inclusive médicos, né, que, no trabalho de teleatendimento, a perda auditiva tende a ser unilateral, porque o fone de ouvido é unilateral, né, e não há um treinamento, não há uma medida preventiva, digamos assim, de orientação do trabalhador a mudar a posição, né, periodicamente, por turno, sei lá como, mudar a posição do fone de ouvido, né. Em outro tempo, né, nós julgaríamos isso aí, né, imediatamente reconhecendo, citava o artigo lá científico, botava até o link da internet, mas eu me pergunto, né, em que medida isso realmente contribui para o debate no processo, em que medida isso garante a isonomia no que diz respeito a princípios tão caros, né, a nós no processo do trabalho, como o princípio da garantia, né, do acesso à justiça, né, o devido processo legal, a isonomia, né, e o próprio contraditório. Então, contraditório é apenas um contraditório no sentido de participar da produção da prova, sem preocupações com relação à natureza da prova a ser prestada, porque participar da prova simplesmente está ali, fazendo pergunta ao juiz, e o juiz tem na sua cabeça, eu sou juiz, eu sei da preocupação que nós temos com a celeridade, o quanto as nossas pautas nos angustiam. Mas, ao mesmo tempo, eu fico
fico reflexiva com relação, poxa, eu estou ali com aquela ideia na cabeça, ou me surge uma ideia nova a partir da leitura atenta do processo, e não promovi, e não houve a oportunidade das partes tratarem disso. Ah, não, mas no recurso elas vão analisar isso? Depende. Né? E se essa mudança de entendimento for no tribunal, o TST não avança sobre a matéria fática. Né? E o ônus de prova, que é definido em primeiro grau, numa perspectiva, e que chega no tribunal para analisar o recurso, o entendimento da turma ou do relator é diametralmente oposto com relação a essa dinâmica do ônus de prova. E a parte que confiou na decisão de primeiro grau, produziu a prova respeitando aquela dinâmica que foi traçada, não vai ter a oportunidade em segundo grau, né, para debater, ao menos. Né? Então, será que não é um processo mais democrático, né, mais participativo, de repente pensarmos, até em segundo grau do desembargador, abrir o espaço para a manifestação da parte? Não estou nem falando de reabertura de instrução, né? Mas digo aqui, olha, a minha ideia é que a dinâmica aqui está toda, né, diferente e tal, até para que a parte aproveite dos elementos que estão no processo, né, aqueles que possam, né, corroborar essa nova ideia que aí, né, está, né, sendo vislumbrada para a decisão desse julgamento. Apenas algumas ideias iniciais, uma reflexão ainda muito... nós só temos um ano, não temos nem um ano de vigência ainda, né? Nós não temos ainda, no caso prático, diversos desdobramentos disso, porque agora é que nós estamos começando a abrir o nosso olhar para isso. Antes, nós fazíamos no automático. Então, no caso da PAIR mesmo, né, eu parei para pensar. Né? Antes, nós nem pensávamos. O juiz conduz o processo, ele decide de acordo com a sua livre convicção, né, mas nosso sistema está mudando. Até a noção de livre convicção está mudando. Né? Se no processo está se discutindo a aplicação de um determinado precedente, e eu vislumbro que esse precedente não se aplica, porque estou vendo que a matéria prática tem nuances que diferenciam daquele precedente, eu tenho que debater isso no processo. Né? A nossa angústia da celeridade precisa nos conduzir a uma reflexão adicional e nos forçar a, inclusive, suscitar esse debate junto aos órgãos de controle, CNJ, corregedorias, tribunais superiores, de que tipo de processo nós queremos. Porque nós somos avaliados quantitativamente. Nenhum magistrado aqui presente, né, talvez ouse dizer que não valorize a qualidade do seu trabalho. Só que nós estamos hoje muito preocupados com a celeridade, aliada também a essa forma de avaliação que nos é imposta, só que o CPC traz uma noção diferente, que é preciso de passar a refletir. É um processo mais com qualidade. Mudou o sistema. Querem de nós, né, a sociedade quer de nós um processo mais isonômico, né, mais debatido, mais democrático, e nós queremos isso, está na nossa essência, no exercício da magistratura. É para isso que nós entramos na nossa carreira, é por isso que nós amamos ser magistrados. Né? E nós, de repente, estamos abrindo mão de investir, né, em premissas tão caras na nossa formação jurídica, porque as pautas têm 25, 30 processos. Né? E aí atropelamos a fase de cognição, muitas vezes, criando uma reação contrária, aí vamos politicamente falando, a nós mesmos. Porque, com essa quantidade que somos obrigados a julgar, não julgamos com qualidade. Quando a gente não julga com qualidade, meus amigos, a gente desagrada autor e réu. Porque, numa lista de 30 pedidos, né, o exame sem qualidade, né, dos 15 que você aceita, né, você está analisando sem qualidade para o autor. Dos 15 que você rejeita, é o réu. Né? Então, meu tempo já esgotou. Eu sou muito animada para falar dessas coisas. Deixa eu encerrar aqui a história. Certo? Mas o meu propósito é realmente... Né, vamos repensar um pouquinho, né, do que é o processo que nós queremos, qual a justiça do trabalho, aproveitando um pouco o discurso do Francisco Roça ontem, que justiça do trabalho é essa que nós queremos, né? Construir para nós mesmos, por nossa qualidade de vida no trabalho, né? Pelo resgate da dignidade da nossa função, pelo espaço,
né, de se fazer justiça, porque, ao mesmo tempo em que a gente está assim, com tanta sede na fase de cognição e tão premidos, a nossa execução está congestionada em 60% de um direito não realizado. Né? Então, tem alguma coisa que a gente precisa repensar. Muito obrigada e desculpe aí pelo tempo esgotado. De imediato, passo a palavra ao Dr. Fábio Rodrigues Gomes, juiz titular da 41ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, mestre e doutor em Direito Público pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ, professor adjunto de Direito Processual de Trabalho da UERJ. Professor, com a palavra. Pode usar o púlpito. Obrigado. Peço licença aos senhores da mesa para me dirigir ao púlpito. Bom, boa tarde a todos. Agradeço inicialmente ao convite, ao gentil convite do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, Santa Catarina, na pessoa dos desembargadores aqui presentes, da minha colega Ana Paola, da Bahia, com quem eu já tenho o hábito de debater e conversar sobre o processo do trabalho, nos fóruns permanentes de processo do trabalho, que a gente desenvolve já há algum tempo. E o tema que nos coube debater com os senhores essa tarde aqui é um tema extremamente polêmico e que já foi, de certa forma, juridicamente falando, bastante explorado, tanto pelo professor Estevão Malê, que, inclusive, foi da minha banca para a professora adjunto da UERJ, então, a quem eu tenho um carinho especial, como também pelo professor Reinaldo e pela professora Ana Paola. Então, a minha ideia, né, é tentar conversar com vocês fazendo uma abordagem um pouquinho diferente. Porque, em tese, ou sob o ponto de vista teórico, eu acredito que ninguém aqui discorde que processo e surpresa são como óleo e água, não se misturam. Né? Então, isso é quase que um consenso sobreposto, usando aí uma figura hausiana, né, de John Rawls. Então, na verdade, o que eu pretendo fazer, né, a par de deixar claro que eu não sou adepto, não sou favorável a pegadinhas, puxadas de tapete, artimanhas processuais, e nenhum de vocês, acredito eu, seria uma abordagem que visa a lembrar algo que, na minha modesta opinião, o novo CPC parece que esqueceu em alguns momentos, que é a realidade. Eu pretendo fazer aqui uma abordagem um pouquinho mais interdisciplinar, com um viés um pouco mais sociológico, né, na linha do Roscoe Pound, um professor da Universidade de Harvard, que defendia essa escola do direito, e que, inclusive, foi um grande inspirador do Oliveira Viana, que foi o grande intelectual que pensou na justiça do trabalho no seu alvorecer. Né? Então, tendo essa premissa da nossa conversa, eu diria a vocês que, por onde quer que eu ande, por onde quer que eu fale, eu sempre faço questão de ressaltar o óbvio. E o óbvio é que há um fato público e notório no Brasil. O judiciário, o poder judiciário, passa, sim, por uma crise institucional sem precedente. Como já foi dito aqui, não só aqui, pelo Brasil afora, na mídia, a quantidade de processos é um fator que pode ser cansativo, repetitivo, mas é o nosso dia a dia. O volume de processos com o qual nós nos deparamos não tem paralelo no mundo. No mundo. 100 milhões de processos em tramitação em qualquer lugar do mundo seria algo que ia paralisar o país. A professora Shona, que esteve aqui, uma juíza escocesa, ela também passou lá pelo Rio, e eu tive a oportunidade de almoçar com ela, a gente conversou, ela chegou a assistir algumas audiências minhas lá na 41ª Vara, e ela mencionou, não sei se ela passou isso para os senhores aqui, que lá na Escócia existe uma estatística média de 5 mil, em torno de 5 mil processos novos por ano, trabalhistas. Enquanto nós aqui na Justiça do Trabalho temos quase 3 milhões de processos novos por ano. É um número incomparável, é um número que é alarmante esse volume de trabalho. E, a par disso, nós, juízes, temos uma produtividade também incomparável. A nossa produtividade é altíssima. Nós somos quase uma linha de produção fordista de decisões judiciais. E, ainda assim,
A taxa de congestionamento, basta ler Justiça em Números, acabou de sair a versão mais recente no CNJ, é bastante desconfortável. E outro elemento que também integra esse panorama, esse teatro de horrores, é a nossa evidente escassez de recursos. Esse ano, por pouco, por muito pouco, a Justiça do Trabalho não fechou as portas. Lá no Rio, em setembro, já estava tudo pronto para fechar. E por circunstâncias que vão da política à necessidade social, houve o crédito suplementar suficiente para que nós atravessássemos 2016. Então, é importante que nós tenhamos essa contextualização muito presente quando analisamos não só o artigo 10, mas todo o novo CPC. E eu vou dizer outra coisa aqui, que eu não sou o primeiro a dizer, e acredito eu que não serei o último a ter essa percepção. Mas o novo CPC, ele tem ali, no seu bojo, diluído pelo seu corpo, um quê de desconfiança em relação aos juízes, especialmente em relação aos juízes de primeira instância. Eu voltarei a esse ponto daqui a poucos segundos, porque o tempo é curto, mas eu quero dizer que concordo em gênero, em número e grau com o professor Estevão Malê, quando ele diz que os nossos maiores problemas são exógenos, estão fora da lei processual. São esses problemas estruturais que eu acabei de mencionar, como também problemas comportamentais, culturais, é a parte que não aceita uma decisão final, são os recursos ao infinito e além, como diz o filósofo Buzz Lightyear, que meu filho adora. É um conjunto de fatores, é o estímulo econômico à litigiosidade desenfreada de ambas as partes. Eu sou um crítico muito severo do que eu chamo de 0800 processual. Na Justiça do Trabalho é a gratuidade absoluta, a pessoa entra sem medo de perder, porque se perde, não tem um centavo de custo, isso é uma deformação. E, do outro lado, você tem o problema do réu, que é o mal pagador, ou que vão para a justiça para resolver, para fazer o acordo para pagar menos, ou que usa o processo, aquele método antigo, para procrastinar, perder de vista, e, com isso, poder investir o dinheiro, ter um retorno maior. Nesse particular, inclusive, acabou de sair um precedente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, autorizando a aplicação da taxa Selic para os débitos tributários. Olha que ideia interessante aí para nossas execuções. Então, é esse o contexto que compõe o nosso novo CPC. É esse contexto que deve permear a interpretação do novo CPC, não só por nós, por todos os juízes. E, diante dessa minha operação de resgate da realidade, eu faço aqui 3 perguntas. Primeiro, por que o artigo 10 do CPC está aí? Em segundo lugar, para que ele serve? E, em terceiro, quais são as consequências da sua aplicação? Quanto ao porquê, eu já antecipei aos senhores anteriormente. Eu acredito que é muito em função desse grau de desconfiança em relação à atuação judicial. E isso não está só no artigo 10. Está no tão propalado artigo 489 do CPC, que exige do juiz uma sentença artesanal, é quase como eu falei hoje no debate com a Ana Paola, lá no tribunal, no estúdio, na gravação do JT TV, é quase que o estado da arte processual. Exige um Van Gogh juiz, assim, você tem que fazer uma decisão que seja irretocável. E, nesse momento, com esse volume, é algo que eu tenho uma ligeira desconfiança que não vai dar muito certo. Você tem o artigo 298, que proíbe a liberação de dinheiro em tutela provisória, o 551, que proíbe penhora de dinheiro em execução provisória enquanto não houver decisão de 2º grau. Tem uma série de disposições no novo CPC que me permitem desconfiar que há realmente, desconfiar sendo redundante, que me permitem entrever que há uma desconfiança em relação à atuação do juiz. E, somando-se a isso, nós vivemos atualmente o que um sociólogo alemão muito conhecido, chamado Zygmunt Bauman, chama de modernidade líquida. É a ansiedade pela velocidade, pelo aqui e agora, pela necessidade de um maior protagonismo. E isso tudo contamina não só o processo, mas a vida como um todo. E, dentro dessa temática, o para quê, ele surge também de um modo um pouco desconfortável para os juízes. Porque, na minha modesta opinião, apesar de a teoria dizer que o contraditório substantivo se propõe a
ao exercício de um direito de influenciar a decisão, né, que esse contraditório, como o professor Reinaldo falou, substantivo, coparticipativo, cooperativo, o nome que se dê. Ao fim e ao cabo, ele tem o intuito de controlar o juiz. É um monitoramento instantâneo, fotográfico do juiz. Né? O dever de consulta, né, chamaram aqui de dispositivo piu-piu. Eu diria que é o dispositivo Silvio Santos. Né? Pergunte aos universitários, juiz. Vai decidir, pergunta aos universitários. O que eu devo fazer? Qual é a sua opinião? E é, nitidamente, uma restrição jurídica ferrenha ao velho e antigo e clássico iure novit curia, né? A reclassificação jurídica dos fatos levados ao conhecimento do juiz. E, por fim, quanto às consequências dessa aplicação, o que eu entrevejo aqui é a necessidade de uma abordagem jurídica pragmática. É a entrada em cena com força da escola do pragmatismo jurídico, que também foi mencionado aqui pelo professor Estevão Malê. A ideia do pragmatismo, em linhas gerais, né, de maneira bem resumida, seria a visão de um processo que tem o intuito de resolver problemas. O processo é um mecanismo, é uma tecnologia que visa resolver problemas. E as metafísicas ficariam em plano secundário, se pensaria se daria maior ênfase às necessidades sociais, porque passa o conjunto da comunidade naquele momento, se pensaria nas consequências sistêmicas e pontuais da decisão. E esse tipo de ideologia, né, que parece distante, ela está também presente no novo CPC. O novo CPC ele não tem um eixo ideológico único, ele tem uma pluralidade de ideologias ali contidas, mas, certamente, uma delas é a do pragmatismo jurídico. E eu cito como exemplo o artigo 334 do novo CPC, que importa, apesar de não dizer com todas as letras, né, o nosso modelo voltado para a conciliação, criar audiência obrigatória de conciliação, o que é a quintessência do processo do trabalho, onde todos nós aqui somos os mais pragmáticos possíveis, né? Permitimos natureza jurídica indenizatória da parcela, alguns permitem acordo sem o reconhecimento de vínculo de emprego, outros permitem a instituição de cláusula de quitação geral. Então, é o pragmatismo na veia, se me permitem dizer. E isso está no novo CPC, oriundo do processo do trabalho. Outro exemplo de pragmatismo no novo CPC é aquilo que eu chamo da volta dos que não foram, né? É o juízo de admissibilidade. Antes de entrar em vigor o novo CPC, o artigo 1030 foi alterado. Um medo pavoroso que os tribunais superiores tinham de ter uma avalanche de recursos e colocaram de volta. Por quê? Consequências daquela decisão legislativa. E, por fim, eu mencionaria o exemplo dos negócios jurídicos processuais, onde as partes, com a fiscalização do juiz, poderiam modular o procedimento para que gerassem resultados mais interessantes para os seus interesses, né, para os seus objetivos. Então, o artigo 10, nesse contexto, geraria quais consequências? Né? Pensem num exemplo que envolve uma temática que também já está na ordem do dia por conta da instrução normativa, dos pressupostos de recorribilidade. Alguém apresenta um recurso ordinário, a outra parte fará as contras-razões. Argumenta com a intempestividade do RO. Pelo artigo 10, deve-se dar vista ao recorrente. Ao recorrente, analisando o caso, vê que há intempestividade nas contras-razões. E aí deve-se abrir vista àquele que apresentou as contras-razões. E nessas indas e vindas processuais, quanto tempo não se perderá? E o mesmo na fase de instrução. O juiz vai decidir, e comigo mesmo aconteceu outro dia. Eu fui decidir um caso no qual o autor havia aderido ao PDV e a ré não fazia menção ao precedente do Supremo Tribunal, julgado pelo ministro Barroso, onde ele mudou a OJ 270, né, o entendimento, e agora os PDVs com a chancela de acordo coletivo permitem a quitação geral. E não havia menção disso. Como já estava o CPC em vigor, eu decidi usar o artigo 10, dei prazo para as pessoas falarem, para depois poder encerrar a instrução e decidir. Há tempos atrás, a gente classificaria isso de matéria de direito, encerraria e decidia no mesmo dia. Agora, não. A minha instrução lá na minha vara está para 5 meses. Então, aí, por conta dessa paralisação, 5 meses
de tempo a mais no processo. Então, o que eu quero dizer para os senhores é que não adianta tentar dourar a pílula. A decisão surpresa, ou a vedação de decisão surpresa, põe em xeque a duração razoável do processo. Até porque de 85% a 90% do tempo do processo paira nas secretarias das varas, nos cartórios. Isso não é estatística minha, é do CNJ. A maior parte, então, até a questão dos dias úteis para os advogados não faria muita diferença para o tempo do processo. Né? O processo, ele ganha idade quando ele fica parado nas prateleiras e agora nas caixinhas lá do PJE. Então, o que fazer num cenário como esse? Né? Parar, aceitar o golpe, seguir a vida? Eu diria que não. Porque já faz tempo, pelo menos aqui no modelo jurídico brasileiro, que o juiz deixou de ser a boca da lei no modelo do nosso antigo Montesquieu. Né? Em tempos de pós-positivismo, revisão da teoria normativa, né? Até o professor Fred Didier diz que o artigo 10 tem uma estrutura normativa de regra, hipotética condicional, se não permitir a vista prévia, então nulidade. Eu diria que a questão não é tanto de estrutura, é da maneira como essa estrutura foi posta, essa densificação normativa foi feita. Porque toda absolutização de princípio gera um desconforto, gera uma deformidade e gera uma anomalia teórica. Deformidade no sistema, como exemplo, eu cito a questão da execução penal em segunda instância. Até pouco tempo atrás, havia uma presunção absoluta de inocência, até o infinito e além, novamente, aí o Buzz Lightyear no processo. Até que o Supremo dissesse que sim, há culpa, no último dos recursos, em margem de declaração em instância superior, você não poderia ir para a prisão. Agora, sim, pode. O Supremo mudou por 6-5 essa jurisprudência e as consequências já foram imediatas. E outro exemplo, a questão que eu já falei agora há pouco da gratuidade absoluta na Justiça do Trabalho. Então, essa camisa de força é que é o problema. Só que, como todo e bom enunciado normativo, essa é uma camisa de força aparente. Porque, usando aí até a teoria do próprio Alex, nós estamos diante de um conceito semântico de norma. O texto não se confunde com a norma. O texto é o ponto de partida e a norma é o ponto de chegada. E, nesse sentido, eu acredito que o TST, apesar de não ter sido muito democrático, né, fez um petit comité e colocou a instrução normativa para vigorar, mas andou bem nessa questão do artigo 10. Porque, não obstante ele ter enrijecido nas questões processuais, ele foi mais benevolente na questão meritória. Ele não negou a vigência ao artigo 10, né, nem tampouco negou o antagonismo entre processo e surpresa, mas ele disse o seguinte: vamos reformular o conceito de surpresa. Surpresa, o que é surpresa num contexto processual? E fez uma interpretação reducionista, à la Ricardo Guaxinim, algo que não é novo no fronte. O próprio Supremo, na DI 3395, fez uma interpretação reducionista do artigo 114, primeiro, em relação, sobre o enunciado relação de trabalho. E o TST fez isso com a palavra surpresa, dizendo que o advogado não deve se surpreender se o juiz, ao analisar as regras do jogo, como fez a analogia Ana Paola, for mais rigoroso quanto aos requisitos de validade e desenvolvimento do processo. E se ele violar as regras do jogo, cartão vermelho para ele. Né? Isso gerará quais consequências? Maior apuro técnico, maior cuidado na protocolização das iniciais, maior cuidado na entrevista com os clientes. E não é isso que nós vemos no dia a dia forense. Infelizmente, o que nós vemos são petições com causas de pedir genérica, que geram o que eu chamo de fato surpresa. Você é surpreendido pela situação fática no meio da instrução, algo que não foi objeto de defesa, e certamente atrapalha o processo. Então, chegando para o fim, me encaminhando para o fim, né, eu diria que o TST ele assumiu claramente uma postura ideológica pragmática. Uma ideologia que permeia todo o direito. Permeia o direito quando o legislador faz as suas escolhas, quando o executivo impõe os seus vetos e quando nós, do judiciário, fazemos também as nossas escolhas ao aplicar o direito no caso concreto. E uma interpretação até mais branda do que foi feita aqui em Santa Catarina, né, na proposta 6ª do 2º fórum, até do professor Reinaldo, e pelas juízes estaduais e
federais lá na Escola Nacional de Formação deles, no Infam, onde há 6 enunciados hardcore a respeito da decisão surpresa. E eu destaco rapidamente só o terceiro, onde se diz: é desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder influenciar na solução da causa. A despeito dessa dificuldade hermenêutica de saber quando essa necessidade existirá ou não, o que eu digo aqui é o seguinte, é que o recado foi dado por eles. A influência, senhores, tem limites. Né? Essa é a chamada verdade inconveniente que poucos querem aceitar. E chegando para o fim, realmente, agora concluindo, né, eu diria que nós, juízes, nos dias de hoje, Estado democrático de direito, né, vivemos no fio da navalha. De um lado, somos aquele superego da sociedade, como já falava a professora alemã Ingeborg Maus, né, juíza da Suprema Corte alemã. Nós podemos sopesar normas, nós temos quase que uma carta branca judicial no artigo 139, 4º do CPC. Quem não leu, leia o 139, 4º do CPC, vai cair para trás. Mas, ao mesmo tempo, nós somos fiscalizados com lupa, quanto ganhamos, quanto produzimos, temos que aprender a lidar melhor com a imprensa, com a mídia, com a liberdade de imprensa, atritos frequentes com o legislativo, como vemos agora. Então, minha palavra final para os senhores é a seguinte: sozinhos não vamos a lugar nenhum. Né? Simplesmente a negação do novo CPC não é o caminho, como, por exemplo, defende o professor Souto Maior, da 15ª Região. Isso é o que eu chamaria de uma síndrome de avestruz, que se me perdoem a analogia. Mas, se fizermos isso, seremos rebocados pela história. O que o TST fez foi bom por isso. Amenizou de um lado, permitiu a aplicação da decisão surpresa de outro, indo para o meio do caminho, nem a reclassificação absoluta, nem a absoluta impossibilidade. E, com isso, geramos uma consciência de que nós somos parte de um todo maior do que nós. E, quando atingimos essa consciência, talvez nós consigamos produzir do outro lado uma consciência semelhante de que, sem juízes livres para pensar, para interpretar e para decidir, sim, com o que da sua subjetividade, da sua própria humanidade, jamais teremos processos justos, dinâmicos, efetivos e democráticos, como é o desejo de todos nós. Muito obrigado. Colegas, como erro material não transita em julgado, me permita o professor Fábio só comentar que a mesa é eclética, nós temos o desembargador Roberto e o juiz do trabalho Reinaldo, do 1º grau. Já foi uma antevisão. Nunca se sabe. Em razão do adiantado da hora, a organização do evento informa que as perguntas aos palestrantes ficarão após o próximo painel. Tá? Eu devolvo a palavra ao desembargador Roberto. Bom, obrigado. Parabenizo os painelistas, doutora Ana Paola, doutor Fábio. Não foi surpresa para nós nenhuma essa palestra, porque, de fato, pelo currículo e conhecimento de Vossas Excelências, trouxe colaborações extremas, né? Inclusive por essa reflexão de um tratamento plural, nessa visão do doutor Fábio, de uma flexibilização nessa aplicação dessa decisão surpresa, que, como eu aventei, talvez seja um dos pontos mais preocupantes para nós do processo do trabalho, principalmente em função do nosso princípio da simplicidade, e que caminha sempre e fomentam a nossa celeridade processual. Parabenizo mais uma vez, agradeço imensamente a disposição de Vossas Excelências em prestar esses conhecimentos para a nossa escola, e gostaria também de retribuir com uma singela homenagem, que é a nossa revista do tribunal e o nosso certificado para a doutora Ana Paola, para o doutor Fábio. Muito obrigado. Devolvo a palavra ao mestre de cerimônia.
Convidamos, então, os componentes da mesa para que, por gentileza, retornem seus assentos na plateia para darmos continuidade ao evento. Eu solicito também aos convidados, demais convidados, que permaneçam, né, em seus lugares enquanto a gente prepara a mesa para a próxima atividade.